agradecer, então, a presença de todos nessa última noite, o último módulo, né, do nosso curso sobre a linfangioleumimatose. Bem-vindos. Hoje serão discutidos dois temas que foram apresentados no encontro da Alhambra de 2017. O primeiro tema foi o tema apresentado pela doutora Martina, que é sobre hormônios e LAM. A doutora Martina Rodrigues de Oliveira, ela é médica pneumologista, trabalha no Hospital das Clínicas e faz parte do grupo do Centro de Referência em Pesquisa e Tratamento da LAM, do Hospital das Clínicas, assim também como o doutor Eliezer, que apresentou o tema, que trouxe para a gente o tema do manejo de pacientes com nefropatias associadas à esclerose tuberosa, O doutor Eliezer Watanabe, ele é nefrologista, integra também esse grupo do Centro de Tratamento de São Paulo, né? Então, a reunião será, então, essa noite. Eu tenho que tomar água, eu estou com uma tosse que meu pneumologista ainda não conseguiu dar um jeito. Seu pneumologista é o Bruno, diga-se de passagem. Então essa reunião ela é coordenada pelo Dr. Bruno, que coordenou a primeira reunião, e pelo Dr. Paulo Feitosa. O Dr. Bruno vocês já conhecem, mas vale a pena dizer novamente que ele é médico da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ele é o responsável pelo Centro de Referência em Pesquisa e Tratamento da LAM, que funciona no HC. E o Dr. Paulo Feitosa, ele é chefe da unidade de pneumologia e supervisor da residência em pneumologia do Hospital Regional da Asa Norte, o HRAM, em Brasília, e é coordenador do ambulatório de doenças raras pulmonares do HRAM, incluindo aí a linfangioleumimatose. Bom, então, o nosso esquema da reunião vai ser aquele de sempre, né? A dinâmica vai ser de perguntas e respostas, mas antes eu passo a palavra para que os coordenadores falem rapidamente sobre alguns assuntos de interesse. Quem começa? Bruno, faça as honras, Bruno. Bom, então a gente vai falar... Obrigado novamente pelo convite, parabenizar a Alhambra mais uma vez por essa iniciativa. Acho que se a gente tivesse toda a associação de pacientes fizesse esse tipo de evento, ou tivesse essa proatividade para diversas situações, a gente certamente estaria numa situação muito melhor em relação às doenças raras de uma maneira geral, né? Então, assim, os dois temas que vão ser falados hoje, uma é a questão da parte hormonal e a parte da gravidez, que é um ponto bastante importante, né, porque a LAM atinge mulheres em idade reprodutiva, então essa questão hormonal ela está diretamente envolvida. Então existem até diversas situações em relação à gravidez, se elas podem engravidar ou não, quando que pode engravidar, que tipo de cuidado que pode ter, em relação ao uso de anticoncepcional, às vezes até de reposição hormonal no período pós-menopausa. São situações importantes e que eu acho que a gente vai conseguir discutir um pouco aqui também. E a outra questão é a parte do angiomiolipoma renal, que só para ter uma ideia, na a população aqui de mais de 150 casos, cerca de metade tem angiomiolipoma renal, então a gente precisa ter uma interação forte aí com o pessoal da nefrologia, mas obviamente que todo mundo que está lidando com as pacientes com LAM precisa ter algum tipo de conhecimento em relação até na questão de quando que encaminha para o nefrologista avaliar, se encaminha sempre, quando a gente deve preocupar mais. Então são esses aspectos que acho que a gente vai poder discutir aí. Bem, boa noite a todos, eu sou Paulo Feitosa, né? Há cerca de 2 anos a gente abriu essa referência. Todo mundo está ouvindo bem? Todo mundo, estamos ouvindo. Todo mundo? Ok. Sim. Isso. A gente abriu a nossa referência aqui e nós começamos com 5 pacientes
Alguém está Pô, com o a gente microfone um dia aberto. lembrei hoje. Tem alguém com o microfone aberto? Microfone aberto. Não é aquele que a mulher dele é loura, Peraí. novinha? Giovanni, o microfone está aberto. Isso. Então, há 2 anos a gente começou a referência, tinha 6 pacientes, hoje a gente tem 26, não é? Com mais 2 para entrar, 28, ou seja, a cada dia a coisa toma uma proporção diferente. Não é? Parabéns à Lambda pelo evento, parabéns pelo trabalho que vem feito no Brasil. Não é? A LAN, depois da criação da LAN Foundation, ela deu outra inspiração à doença. Não é? Eu costumo dizer que a LAN Foundation é tão importante quanto a tomografia. Não é? E nós estamos com a doença que vem, nós temos uma doença que era subdiagnosticada, não é? Nós saímos daquela incidência mais antiga de 1 a 3 casos por milhão e nós estamos possivelmente chegando aí a 15, 20 casos por milhão, porque a tomografia é um evento cada vez mais comum. Não é? A própria Covid-19 está ajudando nesse aspecto, tem se feito muita tomografia, né? E ela faz uma diferença. E a gente saiu daqueles primeiros casos dos anos 70, acho que o primeiro caso no Brasil é até do Carlos Carvalho, para chegar numa situação em que a gente passou a entender muito mais da doença, passou a entender muito mais da patogenia da doença, passou a uma situação que depois de muito treino a gente achou algo que interferisse na evolução da doença, não é? E isso é o que a gente vive hoje, não é? A gente tem mais conhecimento da doença e a gente tem alguma coisa a fazer a mais pela doença com sucesso. Quando isso acontece, é uma doença rara, quando isso acontece, não é? Abre um sinal verde para quem trata, para quem tem pacientes com LAM, podendo se fazer alguma coisa. Não é? Eu acho que a gente vive essa nova perspectiva. Bom, cada vez mais nós vamos ter pacientes descobrindo que possuem LAM e ter uma oportunidade de monitorar esses pacientes, tratar, conduzir, tá certo? Acompanhar aí, sabendo muito mais do que a gente sabia no passado. Pra vocês terem uma ideia, eu fazia um ambulatório também de doenças raras aqui no Hospital de Base há 20 anos. E nós não tínhamos nada para LAM. Né? Nós tínhamos vários casos de LAM e nós não tínhamos nada para LAM. O que a gente fazia sempre era acompanhar e acompanhar, tá certo? E tratar pneumotórax, tratar quilotórax, sem ter grandes oportunidades. E várias outras doenças aconteceram isso. Né? A tomografia mudou a postura de muitas doenças respiratórias. Eu costumo dizer que a tomografia foi mais importante para o tórax do que para o cérebro, porque a gente mudou o perfil de bronquiectasia, doenças intersticiais, né? E da doença cística não foi diferente. A LAM está bem imbuída nesse meio e a tendência é cada vez a gente ter mais diagnóstico, cada vez a gente ter mais paciente, porque a gente vai diagnosticar mais. Com certeza. A gente pode passar a palavra, eu acho que o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa, doutor Paulo? Não, podemos tudo bem. Passar a setor de perguntas e respostas. Quem que gostaria de começar? Doutor Paulo falou, ele tinha me perguntado, assim, só para fazer um link, eu acho que é um número importante que a gente tem, ele estava falando sobre o número de pacientes, como cresceu, né? E ele havia me perguntado em um dado momento quantos pacientes nós tínhamos cadastrados, quantas pacientes portadoras de LAM a gente tinha cadastradas em nosso site. Então, respondendo à pergunta que o senhor havia feito, nós temos hoje 189 pacientes cadastradas, sendo brasileiras, sendo que 2 moram nos Estados Unidos, 2 moram no exterior. E dessas 189, 111 sabem que tipo de LAM tem, né? 40% delas têm a LAM esporádica e 19% delas têm a LAM associada ao complexo de esclerose tuberosa. Isso significa que um pouco menos da metade das pacientes não sabem ainda que tipo de LAM tem. Então, só para trazer esse número que talvez a gente possa discutir alguma coisa em torno disso também mais tarde, tá bom? Então, são 189, né? Na nossa plataforma, no nosso cadastro. Vocês estão com quantos pacientes, Bruno, em São Paulo, cadastrados? Bruno, está sem som. Estou mudo.
A gente tem mais perto de 150 pacientes, é que tem algumas que de fato não tá, apesar da gente insistir nessa necessidade, eu digo isso entre pacientes do HC e pacientes de consultório, né? Que tem algumas que não estão no HC, tem algumas que acompanham comigo, outras acompanham com o Carlos, mas a gente faz um segmento muito parecido, né? E algumas delas a gente insiste na necessidade de cadastrar, mas na Alhambra, mas no Brasil a gente não tem uma cultura como existe principalmente nos Estados Unidos e Europa da necessidade das pacientes se cadastrarem nas associações, né? Então tem esse problema. Nós fizemos um cruzamento de dados de pacientes e conseguimos trazer para a nossa plataforma algumas assim, que já estavam registradas no HC, no nosso último encontro. Então, a gente deve ter em torno de umas 220, 240 pacientes, né? O doutor Ricardo Figueiredo tem uma pergunta para fazer, a nossa primeira pergunta. Boa noite a todos. Agradeço a Maria Clara mais uma oportunidade de discutir com vocês. Eu queria saber a opinião do Bruno e do Dr. Paulo Feitosa sobre qual é o papel do bloqueio hormonal em uma paciente em idade reprodutiva com pneumotórax recidivante. Se isso, na opinião de vocês, está relacionado sempre à atividade de doença e se existe algum papel do bloqueio hormonal nesse fenótipo específico. Bem, deixa eu começar e o Bruno fala depois. Pode ser, Bruno? Claro. Eu acho que o pneumotórax é a coisa mais chata que nós temos na linfangiomatosa. Principalmente o pneumotórax, que a gente não consegue controlá-lo. E às vezes é difícil realmente, quando ele cursa com presença de fístula e outras coisas que terminam promovendo uma dificuldade da reexpansão do pneumotórax. Eu sempre digo que quando a gente... E é um dos sinais que a doença está em atividade. Isso realmente é uma coisa importante, né? A doença está em atividade. Então, eu não sei se é um caso de vida real, a idade dessa paciente é importantíssima. É um caso de vida real? É um caso de vida real. Ok. Essa paciente, ela precisa, como todo paciente com LAM, a gente precisa, além de fazer o diagnóstico, dizer aonde esse paciente está, no sentido de que quanto a doença está, como é a função pulmonar dela, se ela tem uma doença mais ou menos ativa, isso é muito importante. E essa paciente de vida real, ela está fazendo algum tratamento? Ela já está em uso do sirolimo em dose-alvo há 2 anos. E você tem certeza que o sirolimo está fazendo efeito? Ou seja, você pesquisou a dosagem de sangue dos sirolimos? Sim, periodicamente. Está efetivo. Sim. Ela faz quanto? Ela está fazendo 2 gramas. Está fazendo 2 gramas, não é? E ela não conseguiu reexpandir o pneumotórax? É o terceiro pneumotórax dela. Ela teve o pneumotórax no diagnóstico, doutor Paulo. Nesse diagnóstico nós aproveitamos para fazer uma pleurodese mais a biópsia, tá certo? E depois ela recidivou 2 vezes, sempre do mesmo lado, sendo que não recidivou mais um pneumotórax total, né? Porque a parte na verdade, superior do pulmão direito está ancorada ainda, mas assim, da cissura para baixo, no lobo inferior direito, no segundo episódio, ela fez uma fístula e ela tem dificuldade de reexpansão, né? E qual a idade dela? Ela tem 46 anos agora. 46 anos. E ela tá no climatério, já teve menopausa? Não tem nem sinais de climatério e também não é menopausada ainda. Não, menopausada. A gente acha que ela deve ter talvez poucos anos, né, de idade reprodutiva para fazer agora. Bem, é uma coisa que a LAM, a gente tem é uma doença, por ser doença rara, a gente tem muitas dúvidas, até nas poucas evidências, ou razoáveis evidências que a gente tem, não é? E o pneumotórax refratário é uma coisa chata, citada no mundo inteiro. Todo mundo tem um caso desse seu, eu também tenho um caso desse,
né, da paciente que repete mesmo sem estar equilibrada. Então, talvez a primeira coisa essa paciente ela tem doença em atividade? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Né? O sirolimus está fazendo a parte dele? É outra questão. Está fazendo a parte dele, então o problema talvez seja de ordem mecânica. E a forma com que foi feita essa pleonodese a primeira vez, o que é que foi feito? Foi talco? O pessoal deu uma irritada na pleura? O que foi feito? Doutor Paulo, no primeiro episódio, no diagnóstico, foi por abrasão, entendeu? Visualização direta, então a gente tem certeza que foi uma pleurodese efetiva. E no segundo episódio, depois de um tempo que ela ficou com um dreno sobre sucção contínua... Isso é importante, sim. O pulmão expandiu e ela refez. O pulmão expandiu e a gente ainda fez uma pleurodese por talco. Quando o pulmão expandiu. Naquele momento. E ela refez esse pneumotórax. Esse pneumotórax que ela refez, qual é o tamanho dele? Deixa eu ver uma coisa aqui. É mais fácil mostrar uma foto, mas é um pneumotórax mais ou menos ele fica restrito a talvez o terço inferior do hemitórax direito. Talvez o Bruno possa entrar aí também para vocês, né, irem conversando. Sim, claro. Né? Claro. Bruno? Não, mas deixa o Paulo falar, tá interessante. Assim, eu acho que é só... A única coisa, assim, esse caso é a exceção que confirma a regra, né? Assim, no sentido de que, não em geral, os casos que a gente faz a pleurodese que tem indicação de ser feita no primeiro momento, acaba corrigindo o problema. Eu só acho que assim, não é uma questão medicamentosa também. O uso do sirolimus certamente é uma das... Existe uma tendência de estar indicado quando tem um pneumotórax de repetição, mas não existe uma recomendação formal para isso. Tem uma série de casos só que mostrou benefício nesse sentido. Então a gente tende a entrar com sirolimus sim, quando tem pneumotórax de repetição, mas é uma indicação ainda que não é totalmente estabelecida quando não tem perda de função pulmonar. E dentro dessa linha, o bloqueio hormonal, acho que ele vai ajudar pouco nesse contexto. A gente até se tivesse uma progressão de função pulmonar em vigência do sirolimus, talvez seja a única indicação formal do bloqueio hormonal atualmente. Mas eu acho que o problema aí é uma questão mecânica. Acho que talvez aí precisa discutir realmente com o cirurgião a forma como isso foi feito, se vale a pena tentar uma outra pleurodese química. Aí precisa discutir. A pleurectomia cirúrgica poderia ser uma opção? Fazer a pleurectomia em vez de fazer só uma pleurodese abrasiva, que não fosse, pode ser feita às vezes por vídeo? É uma outra opção. Aí precisa entender exatamente o que foi feito nas outras situações. A gente acaba usando a pleurectomia como uma segunda opção, mas acho que nesse contexto realmente pode ser uma alternativa interessante. Agora, Ricardo, como é que é a função pulmonar dela? Desculpe, só uma última intervenção, lembrando assim que um dos motivos que a gente contraindicou pleurectomia para ela foi a dificuldade de expansão do pulmão, porque a gente acha que tem fístula, entendeu, Bruno? Aí o problema é você... na minha opinião, ela tem uma probabilidade imensa de ter fístula, né? E esse é o mecanismo. Eu acho que quando o Bruno se refere à questão mecânica, ele está se referindo a isso, né? E eu acho que porque o Bruno fala contra o bloqueio, porque possivelmente o sirolimus está fazendo a parte dele, não é? Como é a função pulmonar dela? Ela está bem equilibrada, ela está bem estabelecida. Qual seria a dificuldade, por exemplo, dela conviver com esse pneumotórax? Ou você acha que, aí o Bruno vai opinar, lógico, se seria importante a gente continuar com essa intervenção cirúrgica, porque isso dá uma maltratada muito forte, né? Na verdade, é bem interessante que essa paciente, ela tem 46 anos de idade, mas ela é super ativa, né? Então, antes do diagnóstico da LAN, ela fazia atividade física diariamente, até de alto impacto, né? E você acha que isso ajudou ela? Isso piora o pneumotórax dela? Ou causa?
Nós discutimos essa casa e a princípio não, entendeu? A princípio o que eu orientei para ela não fazer atividade física de alto impacto, mas eu não tirei a atividade física diária para dela. Mas assim, com relação à função pulmonar, só respondendo, basicamente essa paciente, quando ela está com o pulmão expandido, ela tem uma função pulmonar normal, tá certo? E ela perde mais ou menos uns 500 ml de CVF, entendeu? Quando ela está com o pneumotórax. Então, existe, provavelmente ela deve aumentar a CRF, aumentar o volume residual nesses períodos que ela faz o pneumotórax, certo? Só não entendi, ela fez 3 eventos no intervalo de quanto tempo? 2 anos, Bruno. E essa última imagem aí é a imagem, é a última imagem que eu tenho dela. Ela foi avaliada, inclusive. Pode. Só fiquei assim na dúvida se de fato essa fístula pleural, porque assim, o pneumo não está aumentando agora. Não está aumentando. Ele está estável. O que talvez tenha acontecido é que esse pneumo esteja encistado e não está reabsorvendo, né? Porque assim, se você tem uma fístula ativa, esse pneumo vai aumentar, não tem muito jeito. Difícil, principalmente quando ela fizer exercício, a chance de aumentar é grande. Por isso que eu acho que eventualmente precisa discutir algum procedimento ali, especificamente ali, talvez até a pleurectomia nesse contexto, se a gente mostrar que ao longo do tempo na imagem o pneumotórax está constante, a pleurectomia pode ser uma opção, porque pode ser que seja um pneumo encistado e eventualmente o que se precisa discutir é se esse pulmão vai expandir mesmo ou não, né? Perfeito. O pneumotórax espontâneo da doença bolhosa, ele é muito fácil de acontecer. Na linfângio, ele é um pouco mais difícil, apesar do pneumotórax ser um dos sintomas que mais atrapalhem a doença, não é? A resistência tecidual é uma resistência muito maior. Não é? Na realidade, você tem até um reforço nessa resistência tecidual. Não é uma coisa absolutamente comum em relação à quantidade de cistos, apesar da maioria dos cistos ficarem na medula do pulmão, né? Mas mesmo esses cistos periféricos, eles têm uma dificuldade razoável de se fazer pneumotórax. Se você colocar um paciente que tem doença bolhosa na mesma condição de um paciente que tem linfângio, você vai ver que tem doença bolhosa, vai fazer pneumotórax, né? E a linfângio vai ter uma dificuldade maior, né? Eu acho que, concordo com o Bruno, a salvação aí passa por uma intervenção cirúrgica. A minha dificuldade é entender o sofrimento dela, o quanto ela já sofreu, né? E se ela tem uma vida na expansão desse pulmão, que é muito melhor, eu acho que vale a pena. Se ela consegue, você está falando que ela é atleta, se ela consegue ter uma vida mais ou menos normal, eu daria uma observada durante um tempo para ver o comportamento disso, né? Mas parece ser realmente um pneumotórax aí aprisionado, né? E eu acho que só resolve mecanicamente. A gente tem uma outra médica querendo fazer uma pergunta, a doutora Ana Tereza. Na verdade, eu gostaria de comentar um caso que a gente teve de fístula. Eu tive 2 pacientes, meu nome é Ana Tereza, eu sou de Montes Claros, eu faço um ambulatório de pneumo geral dentro da universidade, da Unimontes. A gente teve 2 casos, e um caso foi em um outro contexto, né? Uma paciente que abriu o diagnóstico com pneumotórax bilateral, com fístula de alto débito, e que não estava melhorando, mesmo com todas as medidas de 2 drenos, sucção, não estava melhorando. E ela respondeu muito e a gente conseguiu reverter a fístula com o uso de bronquidilatador. Depois que a gente começou o bronquidilatador, ela teve uma resposta muito boa e acabou saindo do dreno de tórax, dentro de um outro contexto, né? Era uma fístula onde ela abriu, ela não estava usando os cirolinos ainda, ela não tinha o diagnóstico, e o uso do bronquidilatador ajudou. Eu queria ouvir até a opinião dos experts sobre o uso do bronquidilatador na LAM. Você fala, Bruno? Fala. Na verdade, assim, teoricamente,
O broncodilatador ele deve sempre ser tentado como uma alternativa de melhora sintomática. Eu, de fato, não tive nenhuma, até achei interessante, assim, não tive nenhuma experiência relacionada especificamente ao pneumotórax, mas ele sempre que existe um padrão obstrutivo na função pulmonar, ele é uma alternativa para a gente ter uma melhora sintomática. O que a gente sabe é que mais ou menos aí 25 a 30% vão ter uma resposta broncodilatadora positiva. Não se sabe exatamente por que desse mecanismo, se especula que existem receptores nas células da lã que eventualmente possam, o broncodilatador possa atuar em cima. E quando existe a resposta positiva ao broncodilatador, a tendência é que isso esteja associada a uma atividade de doença. Então, a gente tenta usar quando existe o padrão obstrutivo, e algumas pacientes de fato respondem, mas a gente obviamente vai proporcionar somente uma melhora sintomática. A gente teria que lembrar que não é proibido ter lã em asma, né? Então, se a paciente tiver asma, ela deve fazer o tratamento de asma de forma normal, né? Mas não tendo asma, né, o beta-adrenérgico parece ser o mais indicado. Esperar aí a opinião do Bruno, né? Em relação aos anticolinérgicos, os beta-adrenérgicos são bem melhores. Tem estudo acontecendo aí com o pessoal da Europa, lá, principalmente o grupo italiano, que está testando o anticolinérgico. E eles, em alguns pacientes, eles respondem. Às vezes até algumas pacientes que não respondem ao beta-agonista, você pode tentar o anticolinérgico, mas isso ainda, eles estão fechando o estudo, a gente deve ter resultado aí em breve. Né? Mas na prática é isso mesmo, a prioridade é para tentar o beta-agonista. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Eu. Doutora Silvana? Boa noite, gente. Boa eu sou noite. de Vitória e eu faço pneumologia geral. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é se a lã pode cursar com aumento do antígeno carcinoembrionário. E segundo, existe uma expectativa média de sobrevida, mesmo em uso de sirolimo, mesmo com o nível sérico no nível terapêutico? São essas minhas perguntas e são perguntas de vida real. Você pode repetir a última pergunta? A última pergunta é assim, a sobrevida média da lã, né? Com o uso do sirolimo. Na verdade, essa paciente minha tem diagnóstico há 28 anos, ou aproximadamente isso, ou um pouquinho mais. E ela usa sirolimus? Sim, ela usa de um tempo para cá, né? Ela já teve pneumotórax de repetição, etc., mas ocorre que agora ela está tendo uma queda progressiva da função pulmonar, mesmo com nível terapêutico. E limitação, né, às atividades da vida diária, etc. Ela usa anticolinérgico, usa beta-adrenérgico, porque a prova de função dela sempre é responsiva, entendeu? É um caso muito longo, né, de diagnóstico muito longo. O diagnóstico foi feito com biópsia pulmonar cirúrgica. Inclusive, ela é paciente do Dr. Carlos. Ela acompanha comigo aqui, mas ela vai ao Dr. Carlos em São Paulo. Pode começar, Bruno. Em relação ao antígeno carcinoembrionário, não tem nenhum estudo que mostra uma relação. O que acontece é que a gente já sabe que as pacientes com lã, elas têm um risco aumentado de outras neoplasias, aí destacando-se aí a neoplasia de mama. Mas especificamente em relação ao CEA, desconheço assim, qualquer relação. A gente até teve algumas pacientes que tiveram um tumor de trato gastrointestinal, mas não que seja um marcador específico. Tem um outro marcador que já foi demonstrado, que é o CA125,
que esse sim está relacionado à doença progressiva e questão de prognóstico, né, que é um marcador de tumor de ovário, mas especificamente em relação ao CEA, nunca vi Agora, nenhum. deixa eu ver se não houve confundimento. Não é ECA, não? Não, não. ECA, Esse porque ECA CEA, tem... Ah, tá. não, esse CEA não foi solicitado por mim, foi solicitado pelo gastro dela. E aí veio a pandemia, a gente ficou com receio de submetê-la à colonoscopia nessa situação pandêmica, entendeu? E ele gostaria de saber, enfim, se poderia ser uma causa. A colonoscopia anterior tinha um pólipo simples, tá? Foi ele que pediu por causa de situações gastroenterológicas, entendeu? Tá. Como toda doença, como toda neoplasia de baixo grau, a gente vai encontrar uma série de associações e vão ser descobertas aí ao longo do tempo, não é? Então, sim, proteína ligadura de cálcio, a própria VHF-G, que foi uma coisa que ajudou muito a se evitar a biópsia, tudo isso são associações que vão sendo encontradas naturalmente na doença, não é? E com o passar do tempo, a minha opinião é que a gente vai encontrar várias coisas associadas. Por exemplo, a ECA é uma delas, não é? Eu, particularmente, tive um linfoma de manto. Então, essa associação com neoplasia ela tem sido cada vez mais descrita mesmo, né? Mas o CEA ele é um marcador inespecífico, né? Assim, às vezes ele sobe sem a gente identificar uma causa clara, assim, mas obviamente que tem que ir atrás de neoplasia do trato gastrointestinal. O CA-125 não, ele é um marcador de tumor de ovário e que tem estudos que mostram que ele tem uma certa relação com a atividade da lã também, independente da presença de neoplasia. Teve uma época que meu CA-125, antes de eu ter o diagnóstico de linfoma de manto, ele veio muito alterado. 500 e tanto, quando era 25, normal, uma coisa assim. Sim. E qual que é a outra pergunta que eu acabei me confundindo aqui? Deixa eu... A outra pergunta é sobre se existe uma estimativa de sobrevida. Porque assim, a minha preocupação é que ela, além da perda de função, ela está apresentando uma caquexia progressiva, entendeu? Mas ela tem uma função pulmonar muito ruim, uma difusão de 40%, uma tomografia muito, muito, muito alterada, já com pouco parênquima pulmonar, né? Então, assim, a minha preocupação é saber se essa caquexia está relacionada à insuficiência respiratória crônica, entendeu? Pela lã. Qual a idade dela? Eu deveria procurar outras causas. Qual a idade dela? Aproximadamente 70. Bem, eu acho que ela pode ter um pulmão terminal, né? O sirolimus, ele funciona menos nas pessoas de mais idade, né? É fato. E dependendo da situação em que ele foi introduzido, nos casos muito avançados, muito graves, essa resposta, logicamente, que é bem menor, né? Ela com 70 anos não vai entrar mais em nenhum programa de transplante, mas se essa paciente tivesse aí algo em torno de 50 e poucos anos, ela seria uma candidata a ser escolhida para o transplante, porque ela deve ter um pulmão aí bem comprometido, que são um pulmão terminal. Né? E a sobrevida dela já foi fantástica. Você falou que ela tem 28 anos de diagnóstico, ela tem uma sobrevida realmente muito boa. Eu não entendi, ela está usando o sirolimus? Está. Mas há muito tempo ou começou agora? Olha, eu não me lembro assim, muito bem, mas ela começou já em fase avançada. Ela começou, deve ter no máximo 5 anos. Eu acredito, no máximo 5 anos. O sirolimus nessa faixa etária só faria sentido, a gente tem umas 2 pacientes com mais de 60 anos usando. Se a gente comprovar que a função pulmonar dela, que ela está tendo uma perda anual significativa.
ela tem perda anual significativa. Porque às vezes o VF1 está abaixo de 70, mas ele está estável. Aí não faz muito sentido usar. Agora, se ela estiver perdendo, que um critério arbitrário que a gente usa aí é 90 ml, que é mais de 3 vezes o valor normal o valor de uma perda funcional de uma pessoa normal, aí faz sentido tentar a utilização da medicação mesmo. Sim. E eu acho que eu vou nessa mesma linha, né? Acho que tem que investigar se não tem nenhuma outra neoplasia, até porque tem essa associação, então eventualmente se tiver disponibilidade para fazer um PET-CT ou tentar fazer uma investigação ginecológica aí para ir atrás de neoplasia. Se não achar nada, eu acho que vai ter que se atribuir ao quadro de insuficiência respiratória crônica mesmo, né? Tá bem, obrigada. Alguém mais? Eu tenho algumas perguntas relacionadas especificamente a esses dois temas, né? Com relação ao everolimo e ao sirolimo, se existe uma diferença, se é importante assim, determinar qual é o tipo de lã que a pessoa tem, porque para determinar se vai ser o everolimo, se vai ser o sirolimo, quando for necessário o uso de uma dessas drogas. Eu gostaria de fazer uma provocação antes da gente chegar aí, que foi lá do início dessa nossa palestra, desse nosso bate-papo, essa integração com a nefrologia, urologia. Por exemplo, desses 26 pacientes que eu tenho, 4 são nefrectomizadas, né? Então, a nefrectomia, o paciente chegando para você com a situação de descobrindo lã e já vindo nefrectomizada, ou descobrindo lá através da patologia do rim, né? E isso é uma coisa que a gente precisa, né? Eu acho que a Alhambra tem um papel importante nisso. Essa educação continuada precisa envolver a nefre e a uro com mais frequência, principalmente agora que a gente tem droga, que tem uma resposta aí excepcional à questão ixotorácica, né? Porque a gente sai de uma situação de tratamento para tratamento equivocado, né? Então, e é uma coisa que eu tenho pacientes que fez nefrectomia 1 ano, né? Em pleno curso, né, do medicamento. O medicamento, apesar de entrar em bulário recentemente, mas já não se justifica, né? Então, eu acho que é necessário ter espaço, aí, isso é importante, Bruno, nessa educação de nefro e uro, tá certo? Para esse tipo de situação. Alguns angiomioლიpomas são muito feios, né? A tomografia mostra a lesão muito feia, aquilo assusta, mas não é sinal de nefrectomia, não é? Então, fica esse alerta. Eu acho que a Alhambra precisa, talvez, trabalhar um pouquinho nesse sentido, porque isso pode fazer uma diferença, né, no tratamento dessas pacientes. Esse assunto surgiu no último módulo, né, que foi coordenado pelo Dr. Carlos e também pela doutora Mariana Araújo, e sobre a possibilidade de a gente fazer algumas lives, alguns eventos, para poder reunir essas pessoas, esses especialistas, né, que atuam em áreas relacionadas à linfangioleinoma, justamente para trazer esse tipo de esclarecimento, né? Então, foi uma coisa que foi aventada também. E aí lembramos que junho é o mês de conscientização mundial, mês mundial de conscientização da lã, e que a Alhambra pode pensar nessa possibilidade, né, de começar por aí, uma coisa que a gente já vinha pensando em fazer há algum tempo, que é uma sugestão muito bem-vinda, que reitera essa preocupação já de todos nós, né, da Alhambra e da direção científica também, né? Você tem ideia, Bruno, desses 150 pacientes, quantas nefrectomizadas vocês têm? Agora, te contar que a gente conta nos dedos, assim, né? A gente tinha muito anteriormente, mas acho que nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, desde que eu tô lá, eu não vi, quer dizer, obviamente uma ou outra chegou já com a nefrectomia total. Mas tem existido...
tem sido menos. De alguma forma, as pessoas têm se orientado nesse sentido, até porque angiomiolipoma renal não é uma coisa tão infrequente assim. Eu digo angiomiolipoma renal puro. Então, isso é uma situação que os nefrologistas têm discutido mais nos eventos deles, têm tido mais espaços. Eles têm, na grande maioria das vezes, tentado preservar o rim, né? O máximo que se acaba fazendo é uma nefrectomia parcial, né? Você usa o inibidor de mTOR para dar uma reduzida no tumor, e aí eventualmente você pode até fazer uma nefré parcial, mas com preservação de boa parte do tecido renal, né? E respondendo o que a Maria Clara perguntou, na realidade, o sirolimus e o everolimus, eles, do ponto de vista prático, eles acabam não tendo muita diferença, né? Assim, o everolimus é uma droga mais moderna que acaba propiciando menos efeitos colaterais, mas o everolimus tem um custo 5 vezes maior do que o sirolimus, entendeu? Mas o potencial de evento adverso é menor do que do sirolimus, entendeu? Eu acho que o grande espaço vai ser quando você fizer sirolimus e por algum motivo o paciente tenha resistência ao uso por efeito colateral, uma série de outras coisas, porque essas medicações elas não são medicações, digamos assim, inocentes, né? São medicações com bastantes efeitos colaterais e que precisam de monitorização, né? Monitorização permanente. Eu acho que caiu aí para muita gente, né? Acho que o Bruno voltou, né? Não, eu tive um problema familiar aqui, Não, rápido. tá. Então, são medicamentos que precisam de monitorização, monitorar colesterol, monitorar função hepática. Então, não é um medicamento que se faça e se abandona o paciente, né? Eu gostaria até de saber se o Bruno tem feito nos pacientes que usam sirolimus já alguma prevenção, principalmente se elas têm mais de 40 anos, alguma prevenção para diminuir o colesterol, tá? Mas o que eu imagino é que nesse momento a gente usaria o everolimus quando o sirolimus não tiver o paciente tiver problema com o sirolimus, né? Nesse momento, até porque entrou em bulário, ele é uma droga mais estudada, tem um número muito maior de pacientes estudados e uma habilidade muito maior das pessoas, uma intimidade maior farmacológica das pessoas com o sirolimus, né? E ficando o everolimus para uma segunda opção terapêutica, né? Mas você tem feito isso, Bruno? Tem. Deixa eu só complementar aqui antes que tinha uma criança berrando aqui, aí estava difícil. Assim, o everolimus, de fato, o everolimus ele só vai estar indicado mais precisamente quando tem algum efeito colateral mais expressivo com sirolimus. O uso da medicação preventiva para reduzir colesterol, a partir do momento que se introduz sirolimus, a gente não tem feito de rotina. O que a gente acaba fazendo é um controle mais de perto mesmo e acaba introduzindo se houver qualquer evidência de elevação. A questão e uma outra vantagem do everolimus é no indivíduo que está no período pré-transplante, porque como ele tem uma biodisponibilidade menor, ele tem um risco teórico menor de deiscência brônquica. Então, se o indivíduo está chegando perto do período do transplante, se tiver uma disponibilidade, sugere-se usar o everolimus. Mas aí entra uma questão de custo e essa questão que você falou, Paulo, que é a questão pelo fato do sirolimus já estar aprovado para lana. Mas é por isso que, assim, eu até conversei com as pessoas de fora, assim, algumas vezes para entender por que praticamente não tem estudo de everolimus na lã. Praticamente tem um estudo e entra basicamente na questão de custo. As drogas são muito parecidas e não faz sentido você usar uma droga que é 5 vezes mais cara. Verdade. Alguma pergunta?
Eu gostaria de saber, Bruno e doutor Paulo, o que se fazer, porque eventualmente a gente tem paciente diagnosticada muito precocemente, como a gente já teve paciente diagnosticada com 12 anos, né? Que tipo de atitude tomar em relação ao bloqueio hormonal para essas pacientes diagnosticadas tão precocemente? O que fazer? Bem, primeiro que é bastante incomum se ter esse diagnóstico muito precoce, né? A média de diagnóstico de LAM, mesmo com essa pandemia de tomografia que a gente vive, mas ela mais ou menos continua entre 30 e 40 anos. Então, esses diagnósticos precoces, eles são muito raros, não é? Pensar em como é que a gente pode entender a doença. Bem, a doença precisa ser diagnosticada, ela precisa ser monitorada, a LAM, a doença precisa de monitorização, e suprimir, tá certo? Suprimir hormônio em uma púbere, em um adolescente, é uma coisa bastante complexa, não é? Supressão alta, acho que é impossível, senão você não vai deixar o gênero feminino se desenvolver. Então, não seria farmacologicamente absurdo fazer essa supressão alta. Outro tipo de supressão com progesterona é controversa. A progesterona é controversa, os estudos mostram isso, mas seria uma opção. Acho que a coisa mais importante que a gente precisa fazer com essa paciente é vigiá-la, acompanhar a doença dela, ver como é que a doença dela, a LAM, ela não é a doença linear, não é? Um dia desse eu perguntei aqui qual das portadoras de LAM eram mãe, né? Várias mostraram que eram mãe, isso porque uma tinha dito que não podia engravidar. Não é? Olha como a gente tem que fazer uma discussão, não é? Bem mais arrojada, né? Porque, lógico que a paciente com LAM pode engravidar porque o aparelho reprodutor dela está normal. Não é? Se ela deve engravidar é outra história. A gente precisa saber encaminhar, dar notícia. E essas pacientes com diagnóstico muito precoce, eu acho que a minha primeira opção seria uma opção de começar a ter um acompanhamento da doença, não é? E entender aonde a gente vai poder suprimir ou não. Esses estudos, a gente vai encontrar uma incidência cada vez maior e a gente precisa de uma corte para dar uma palavra definitiva sobre isso. Não é? Agora, fazer supressão hormonal em adolescente é uma coisa muito complexa. Qual é a sua opinião, Bruno? Não, eu concordo. Na verdade, assim, a gente tem uma paciente só com LAM esporádica, com menos de 15 anos. As outras estão no contexto de esclerose tuberosa, então, em que o pulmão, em geral, é menos comprometido. Então, e boa parte dessas pacientes acaba tendo indicação do uso de inibidor de mTOR por conta de outras manifestações, principalmente manifestação neurológica. E esse talvez seja um viés, porque muitas estão usando tratamento precoce e aí não dá nem tempo da função pulmonar piorar, né? O sirolimo acaba segurando a doença. Agora, bloqueio hormonal nessa faixa etária eu acho bastante complicado e impróprio, porque se houver piora da função pulmonar, por exemplo, nessa paciente que tinha LAM esporádica e era até uma menina do sul, a gente acabou indicando o inibidor de mTOR. Porque assim, o bloqueio hormonal ele já é bastante controverso na LAM. Acho que essa é a grande mensagem. Assim, a gente teve estudo, inclusive, nosso aqui que mostrou uma tendência de melhora, mas tem vários estudos de outros locais que não mostraram melhora nenhuma. Hoje a indicação formal é no indivíduo, porque assim, tem um subgrupo de pacientes que não melhora com sirolimus, continua progredindo a doença com sirolimus. Esse grupo que é o grande desafio do que fazer, principalmente mulher e idade reprodutiva. Nesse caso, aí você tem indicação de fazer o bloqueio hormonal, mas criança, adolescente, né, ali, início de idade reprodutiva, eu acho
bastante complicado a gente considerar esse tipo de tratamento. Alguma pergunta, alguma colocação por parte de vocês? Estão aí na reunião. A gente tinha falado, né, que ao final de cada módulo a gente discutiria alguns outros assuntos. E um dos assuntos que a gente selecionou para esse módulo seria a questão de centros de tratamento da lã. Nós temos 8 centros de tratamento espalhados em 8 diferentes capitais do Brasil, além do centro de referência, além da clínica de lã, que é em São Paulo. A gente tem chamado, nós da Alhambra, de centro de referência em pesquisa e tratamento da lã, mas para a terminologia da Lã Foundation, o que funciona no Hospital das Clínicas de São Paulo é uma das muitas clínicas de lã espalhadas pelo mundo inteiro, vinculadas à Lã Foundation. Esses outros são centros de tratamento, nos quais a gente tem, basicamente, pneumologistas atuando como médicos, como os principais médicos, né, no atendimento a essas portadoras dessa doença rara. E a ideia da Alhambra é poder ampliar esses centros, né, e, na medida do possível, ver a possibilidade de criação de outras clínicas de lã, né? Então, eu acho que esse curso é um primeiro momento de contato com médicos que já têm pacientes de lã, que podem servir de referência, né, no tratamento de lã para outras pacientes do mesmo estado, da mesma região, né? Então, depois de terminado esse curso, né, eu gostaria de nós da Alhambra, né, gostaríamos de entrar em contato com todos que participaram, para saber em que medida vocês estariam interessados em serem referendados como pessoas que podem ser procuradas por outros pacientes, além daquelas que já possuem, né? E em que medida também médicos de outros centros, médicos do centro de referência, da clínica de lã, como o Dr. Bruno, de centros ainda, que são centros de tratamento de lã, como o Dr. Paulo, podem ajudar vocês nesses seus casos, né? Nessa discussão e nesse apoio para estabelecimento desses locais de referência no tratamento. Aí passo a palavra para Bruno e doutor. Bem, eu acho muito importante a gente difundir isso pelo país, né? A doença é uma doença ainda com baixo entendimento por boa parte dos colegas, até dos especialistas, né? E a criação da referência, ela dá a chance ao paciente a ter um serviço mais qualificado nesse atendimento, né? Então, esses pacientes são pacientes que precisam de acompanhamento, ela não é uma doença crônica, né? Então, ali entrou e nunca mais sai. Esse acompanhamento é um acompanhamento permanente, até nos casos em que a gente tem a pessoa com uma função pulmonar estável e está muito bem, faz atividade física, né? Nós temos uma paciente aqui que ela correu meia maratona. A gente fica até feliz e tal, deve ser estimulado, né? Talvez a gente precise definir o que é que uma referência precise ter, né? Qual é o nível de função pulmonar que ela tem que ter, se ela tem que ter reabilitação, se não tem que ter reabilitação, não é? O que é que laboratorialmente a Alhambra pode nacionalmente estar efetivando, não é? Em termos de exames complementares, se ela tem uma cirurgia torácica que pode estar à disposição para ter uma experiência maior. Tudo isso são coisas que vão fazer que o centro seja mais resolutivo. Mas eu acho a ideia extremamente feliz, fantástica. Essa é uma das grandes funções da Alhambra, difundir conhecimento, difundir, né, centros pelo Brasil inteiro, porque isso faz a diferença. E a ideia é que a gente vai ter uma incidência da doença muito maior, porque nós estamos fazendo diagnóstico. A tomografia ficou um exame mais largo
não é? E cada vez vai aparecer mais paciente. O que, tendo-se referência, tem-se a possibilidade de se prestar assistência muito melhor. Parabéns ao trabalho de vocês, né? Isso faz uma diferença realmente fora do comum, gente. Uma doença, quando tem associação, ela funciona com um perfil diferente, ela tem grande chance de se constituir, né? Então, parabéns mesmo, Alhambra. Vocês são um time aí fantástico. Obrigada. É verdade, somos um time, né, que tem funcionado bem. E a gente conta muito com a ajuda desses, né, dos médicos dos centros e do HC, obviamente, né, não existiríamos sem essa ajuda, né, e dos nossos conselheiros científicos, né? Um deles é o Júlio, que está aqui presente também, que ajuda a gente bastante, né? Bruno. Acho que essa ideia de centro de referência, ela é fundamental, assim. Isso é uma briga que a gente tem na sociedade brasileira de pneumo, especificamente para as doenças intersticiais, já há alguns anos. E sempre a gente fica a grande discussão, o que precisa ter um centro de referência? Eu acho que o centro de referência, obviamente, precisa ter um mínimo de estrutura para isso, mas eu acho que principalmente no nosso país, com a carência que a gente tem de boa parte da população e pelas distâncias gigantescas, o fundamental seria a gente criar centros de referências com diferentes complexidades. E a partir do momento que existe uma demanda maior, essa paciente vai sendo encaminhada para outros centros. Então, a partir do momento que existe um serviço organizado, com uma estrutura de espirometria, com médicos querendo, ou outros profissionais querendo trabalhar em prol de uma doença, eu acho que ele já, de alguma forma, ele já poderia ser considerado para ser incluído como um centro de referência. Acho que a gente tinha que trabalhar de uma maneira mais inclusiva. Obviamente que a gente teria centros principais, que a tendência é que eles estejam nas capitais, mas eu acho que não poderia fazer sentido a gente criar centros menores com complexidades menores, porque isso a gente vê todo dia. O paciente quer vir para cá para passar, mas não consegue recurso, a Secretaria de Saúde não banca, então ela não tem onde ficar aqui, então tem uma série de problemas. Então não adianta eu achar que tem que ter um centro de referência só aqui ou só nas capitais, porque às vezes isso não vai resolver o problema de algumas pacientes. Então, se a gente conseguir criar esses centros principais e eventualmente conseguir alguns centros satélites menores, e aí de acordo com a localização da maioria de um grupo maior de pacientes, eu acho que pode ser uma ideia interessante também, para que ela pelo menos seja de alguma forma acompanhada, até para ela ter um porto seguro ali perto da onde ela mora, né? Então é isso. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa?